Renato estava aqui, mas já é para falar mesmo. Muito bem, vamos então, neste momento, meditar na palavra do Senhor. Estou muito alegre de estar aqui com os senhores, pastor Mazen, e grato a Deus porque o Senhor nos trouxe mais uma vez, tem nos guardado, nos abençoado. Nós passamos por um momento especial nesta manhã, quando o carro do pastor Mazen não queria pegar, e isso me fez lembrar do crente que não ora. O crente que não ora também fica com a bateria descarregada. E a forma de nós estarmos bem, como crentes, é estar em oração. É estar ligados a Deus, para que possamos vencer as intempéries, as dificuldades da vida, que são muitas. Às vezes você olha para um irmão, para uma irmã, obreiro do Senhor, e você pensa, como pode? Essa pessoa parece que não tem luta, está sempre bem, está sempre alegre, está sempre demonstrando bastante firmeza, contentamento, mas quem faz isso na nossa vida é Deus. E a gente precisa de estar ligado ao Senhor, precisa de estar em comunhão com Deus. Eu vejo pessoas que se denominam crentes, que não congregam. Eu fico maravilhado de ver a força que essas pessoas têm. Elas não precisam nem de adorar a Deus, não precisam de alimentar da palavra, não precisam prestar serviço cristão, serviço a Deus, porque há muito que fazer no reino, na causa, na obra do Senhor, mas são admiráveis porque não precisam de congregar. Nós vivemos dias em que aparece um termo um pouco, talvez novo, desigrejados. Não precisa de congregação, não precisa de igreja. Eu estou ligado em Cristo. Aí a Bíblia diz que Jesus é o cabeça da igreja. Mas essa pessoa, ela, como membro do corpo, ela está ligada na cabeça. É como se fosse uma mão que está ligada na cabeça, né? Então, deve ser alguma coisa estranha, porque provavelmente a função fosse outra, a não ser que foi chamada para ser orelha do cabeça da igreja, alguma coisa assim, mas fora disso é aquela mão ali enxertada, ou então um dedo enxertado no cabeça. Há uma anomalia, não é? Porque a igreja, congregar, a igreja local, é uma instituição divina, é um plano de Deus, mas a gente precisa de estar ligado no Senhor. Amados irmãos, hoje nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor e vamos falar sobre a morte de Jesus. Um dos propósitos de celebrar a ceia do Senhor é lembrar a morte de Cristo pelo homem pecador, por pessoas iguais a mim, iguais a você. E no texto que vamos ler, Jesus já tinha sido preso e passado toda uma noite submetido a toda sorte de abuso. Nós vamos ler em Marcos, capítulo 15, versículo de número 1, onde a palavra de Deus diz da seguinte maneira: E logo ao amanhecer,
Podem ficar sentados. Deus abençoe os irmãos também. Marcos capítulo 15, versículo 1. E logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas e todo o sinédrio tiveram conselho e, amarrando Jesus, o levaram e entregaram a Pilatos. Os religiosos judeus amarraram a Jesus e o entregaram ao governador Pilatos. Amarrar a Jesus como se fosse um criminoso. Amarrar a Jesus como se fosse perigoso. Amarrar a Jesus para humilhá-lo. Amarrar a Jesus para impressionar o governador. Ali Jesus estava em meu lugar, em seu lugar. Seguramente, ele era tratado com violência, aos empurrões, sendo ele um homem sem pecado, que só fazia o bem. Jesus já não tinha dormido aquela noite que antecedia esse momento. E a palavra de Deus, em sequência, nos versículos 2 a 5, nos dá a ideia da humildade de Jesus. Nestes momentos que nós estamos vivendo, antes de falar de humildade, pessoas têm sido privadas da sua liberdade. Aqui neste país, injustamente, aqui neste país, também no Brasil, pessoas têm sido privadas da sua liberdade. Pessoas têm sido algemadas, pessoas têm sido amarradas. E a gente está livre hoje. Agora aqui, nada nos prende, graças a Deus. Mas só de imaginar o que Jesus passou em lugar do pecador, em lugar do homem, da mulher pecadora, não é fácil imaginar. Mas ali Jesus estava em nosso lugar. Por isso que é muito importante que o crente tenha congregação, que o crente se preocupe em estar em comunhão com Deus e em comunhão com a igreja. Porque Jesus disse, fazer isto em memória de mim, todas as vezes. E nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor. Conforme já anunciado, o texto em sequência dá a ideia da humildade de Jesus. Marcos capítulo 15, versículos 2 a 5. E Pilatos lhe perguntou, tu és o rei dos judeus? E ele respondendo, disse-lhe, tu dizes. E os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Porém, ele nada respondia. E Pilatos o interrogou outra vez, dizendo, nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti? Mas Jesus nada mais respondeu, de maneira que Pilatos se maravilhava. A pergunta de Pilatos a Jesus, tu és o rei dos judeus, era uma provocação. A resposta de Jesus não iria alterar em nada o curso das coisas. Então, Jesus lhe responde, tu dizes, quando ele perguntava, tu és o rei dos judeus? Jesus lhe disse, tu dizes. Jesus podia dizer, eu sou. E se dissesse, não estaria errado. Mas Jesus disse, tu dizes. E os sacerdotes, cheios de ciúme e inveja, faziam-lhe muitas acusações. Estavam sendo usados pelo diabo. Sacerdotes, religiosos, sendo usados pelo diabo. A palavra diabo significa acusador. Enganados, esses sacerdotes acreditavam ter razão. E Jesus nada respondia. Há momentos que é melhor ficar calado.
A ira do homem, ela não opera a justiça de Deus. Muitas vezes nós também passaremos por instantes que é melhor ficar calado. Às vezes vem até uma ira dentro da gente, mas é melhor que nós fiquemos calados. E Jesus é exemplo disso, não é? No verso de número 4, diz: e Pilatos o interrogou outra vez, dizendo: nada respondes? Vê quantas coisas testificam contra ti. Ainda que acusado falsamente, Jesus se calou. Acusações falsas deixam a gente muito bravo, muito irado. Mas no verso 5, Jesus não respondeu palavras. Como ovelha muda, foi levado ao matadouro para morrer, por mim e por você. É bom que a gente vá refletindo, vá imaginando no que Jesus passou. E por mais que tentemos imaginar, ainda estaremos distantes da realidade que daquilo que o Mestre passou por nós, pois foi um momento muito árduo, muito difícil, não é? Então, queridos, nós devemos observar o exemplo de Jesus e muitas vezes nos calar, esperar pela justiça divina. Pilatos ficou admirado com o silêncio de Jesus. Jesus estava se entregando por amor. Jesus se entregou por amar a mim e a você. E por mais que ele se viesse a conter, o processo foi muito doloroso. O processo foi muito demorado. Uma noite toda de abusos, de não dormir, de maldades contra ele, como se fosse um malfeitor. E agora, já diante do governador, e passando por tudo isso, mas Jesus estava ali em lugar de pessoas injustiçadas. Nós sabemos o que sucede hoje no Brasil, quando mulheres, homens, pessoas de idade, jovens, pais de família, filhos, estão presos no Brasil injustamente. Não é? E eu creio que isso acontece também em outras partes do mundo. Mas Jesus estava ali, sofrendo no lugar dessas pessoas. Por isso que Jesus é apto para salvar, apto para libertar, apto para conceder a vida eterna. Glórias ao nome do Senhor, porque Ele sofreu em meu lugar, em seu lugar. Citei aqui alguns tipos de dores, de sofrimentos que pessoas estão passando, mas longe de mim de saber o que você está passando, mas Deus sabe o que você está passando. E Deus é poderoso para te redimir. Deus é poderoso para te salvar, para te ajudar em suas lutas, em teus problemas, em tuas dificuldades. Porque Jesus Cristo morreu em teu lugar. Ele é poderoso para te dar vitória. Pilatos, meus amados, ele não era inocente. Nos versos de número 6 a 15, não são poucos, mas vale a pena parar os olhos na palavra de Deus, porque a palavra de Deus constrói, a palavra de Deus edifica, santifica, lava, purifica. A palavra de Deus alimenta, a palavra de Deus salva, a palavra de Deus guia. Então a gente não pode ficar no culto e pensando no Rio Hudson.
Nós precisamos de estar no culto pensando em Jesus, pensando em Deus, procurando se fortificar no Senhor. Então, em Marcos 15, de 6 a 15, a Bíblia diz: em toda festa da Páscoa, o governador costumava soltar um dos presos, a pedido do povo. Naquela ocasião, um homem chamado Barrabás estava preso na cadeia, junto com alguns homens que tinham matado algumas pessoas numa revolta. A multidão veio e começou a pedir que, como era o costume, Pilatos soltasse um preso. Então ele perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Ele sabia muito bem que os chefes dos sacerdotes tinham inveja de Jesus e que era por isso que o haviam entregado a ele. Mas os chefes dos sacerdotes atiçaram o povo para que pedisse a Pilatos que, em vez de soltar Jesus, soltasse a Barrabás. Pilatos falou outra vez com o povo. Ele perguntou: o que vocês querem que eu faça com este homem que vocês clamam de rei dos judeus? Chamam de rei dos judeus? E eles gritaram: crucifica! Ele pergunta: que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais alto: crucifica, crucifica! Então Pilatos, querendo agradar o povo, soltou Barrabás, como eles haviam pedido. Depois mandou chicotear Jesus e o entregou para ser crucificado. Na Páscoa, o governador soltava um preso a pedido do povo. E entre os presos havia aí um assassino, homem que tinha matado algumas pessoas. Então, como era costume do povo, pedia que soltasse um preso. E a Bíblia diz que Pilatos perguntou: vocês querem que eu solte para vocês o rei dos judeus? Pilatos sabia com clareza que os sacerdotes o entregaram a Jesus por inveja, conforme diz o verso 10. Que Deus nos guarde da inveja. Onde a inveja pode levar? Onde a inveja pode levar? A inveja está intimamente ligada à soberba e ao engano. Levar uma pessoa justa, santa, sem pecado, à morte por causa da inveja. Seguramente não é só soberba e engano. A inveja é uma coisa causada por Satanás. E a Bíblia fala sobre inveja. E não é muito fácil para a gente admitir, acreditar que haja inveja. Mas se a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus é a verdade, não é? No verso 11, os sacerdotes influenciaram o povo a pedir que soltassem a Barrabás. Más influências, más conversações corrompem os bons costumes. Que Deus nos guarde de ser pessoas invejosas. Que Deus nos guarde de ser pessoas más. Porque se a maldade invadir nossa mente e nosso coração, a gente começará a externar uma quantidade de coisa ruim. E isso vai repercutir. Isso vai fazer mal. Em Hebreus diz assim: não deixando que sede privados da graça de Deus, e brotando uma raiz de amargura. Por elas, muitos se contaminem. O que acontece? A amargura no coração pode ser uma raiz.
Por que todo crente deveria ser ligado com Deus? Ser conectado com Deus? Porque Deus é amor. E quem está cheio de Deus, está cheio de amor. E a boca fala daquilo que está cheio o coração. Se a pessoa der, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. O diabo não tem lugar. Mas se a pessoa, até o mesmo crente, descuidar, ele pode dar lugar ao diabo. E aí o diabo tendo lugar, ele vai agir. Ele vai fazer coisas más. E de repente, aquela pessoa que é de Deus, começa a pertencer, fazer parte do mal. Não é? Mas aí alguém pode pensar consigo, mas pastor, isso pode acontecer? Amados irmãos, pessoa que foi usada por Deus, como Pedro, antes de ser usado por Deus, de vez em quando, não, ora ele era usado por Deus e ora ele era usado pelo mal, não é? Teve hora que Pedro falou coisas que deixou Jesus maravilhado, mas teve hora que Pedro disse e fez coisas que Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Mas, meus irmãos, por exemplo, aquele momento em que Jesus pergunta, que dizem os homens acerca do Cristo? E aí começaram a dizer, um diz que é isso, outro diz que é aquilo, ou um diz que é Jeremias, outro diz que é Elias e tal. Aí Jesus vira para eles e diz, e vós, quem dizeis, que dizeis que eu sou? Aí Pedro, cheio da graça de Deus nessa hora, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. Aí Jesus diz para ele, não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Tem um outro momento também que Pedro, conforme disse, ora usado por Deus, ora usado pelo cão, tem um outro momento que Pedro foi usado por Deus. Jesus está falando com a multidão. Muita gente resolve ir embora. O discurso era muito duro. Aí então, Jesus vira para os seus discípulos, que ainda permaneceram ali, um pouco aborrecidos. Jesus disse, eu vejo na cara de vocês, parece que as coisas não estão muito boas. Não quereis vós também ir? Pedro disse, para onde iremos nós, se só em ti há palavras de vida eterna? Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Mas que Deus me ajude, e que Deus te ajude, que nós sejamos instrumentos nas mãos